Olá, querido irmão, é uma grande satisfação poder compartilhar com você de mais essa devocional sobre a família. Estaremos durante algumas devocionais analisando alguns modelos de família bíblica e aprendendo com eles, pois acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para o indivíduo, para que ele aprenda a viver coletivamente e, com isso, desfrute da comunhão e experimente uma base de relacionamento, objetivando o aprendizado e desenvolvendo essa prática para com Deus. A história bíblica é construída em torno de experiências de diversas famílias e nós vamos analisar essas famílias, sendo possível descobrir que essas famílias elas eram normais, isso é, iguais às nossas, sujeitas às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se valer da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não tiveram a mesma expertise e não souberam lidar com esses desafios e fracassaram. Em ambos os casos, porém, temos muito a aprender. No primeiro caso, quando podemos imitar as práticas que foram deixadas nos bons exemplos, e no outro caso, evitando repetir os erros e descuidos que resultaram muitas vezes em tragédias para algumas dessas famílias. Hoje, temos o prazer de falar sobre a família de Jacó. A temática que iremos abordar sobre esta família fala sobre os problemas familiares e a bênção de Deus. Jacó era neto de Abraão e, tal qual seu pai Isaque, foi constituir família em Harã, junto da sua parentela. Esse gesto já demonstra o cuidado e a orientação dada a Jacó na escolha de sua futura esposa. Não podia ser qualquer uma, conforme Gênesis 28. A formação da família de Jacó deu-se numa situação muito singular. Jacó amava Raquel e propôs a Labão, seu sogro, 7 anos de serviço pela mão de sua filha. Era uma espécie de dote pago em prestação de serviço. No fim dos 7 anos, Jacó reclamou a sua amada. O sogro, contudo, enganou a Jacó, conduzindo à tenda a sua filha primogênita, também chamada Lia, sob o argumento de que esse era o costume local. Jacó casou-se com Lia e uma semana depois foi reclamar Raquel, mas pelo serviço de mais 7 anos ao seu sogro. As duas esposas vieram para o casamento e ainda trazendo suas servas, Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. A Bíblia registra que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Diante do desprezo de Jacó por Lia, o Senhor fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Essa situação provocou ciúmes na bela Raquel, que tentou solucionar o problema oferecendo a sua empregada a Jacó. A mesma prática foi adotada por Lia mais tarde, que ofereceu a Jacó a sua criada Zilpa. Diante de toda essa situação, a família de Jacó pode ser detalhada da seguinte maneira: quais são os filhos de Lia? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Diná também era filha. Filhos de Zilpa, Gad e Asser. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bila, Dan e Naftali. A poligamia era comum naqueles tempos. Na família de Jacó há um total de 13 filhos, 12 filhos e uma filha. Essa família enfrentou diversos problemas, o que não surpreende. Quais erros encontrados nessa família poderiam ser evitados hoje? No relato das Escrituras, é possível ver a família de Jacó como uma família ameaçada. O propósito deste estudo é verificar as origens dessas ameaças, muitas vezes presentes também nas famílias de hoje. Além disso, o estudo propõe ações para enfrentamento dessas ameaças e a correção o que está errado na vivência familiar. Vamos ver juntos? Primeiro, a família é ameaçada quando despreza o modelo bíblico de casamento.
A família de Jacó começou com um engano. Diante do amor que ele sentia por Raquel, ele propôs ao sogro 7 anos de trabalho pela mão da sua filha. O acordo foi feito, mas não foi cumprido. Na noite de núpcias, foi dada a Jacó, sem que ele percebesse, Lia, a filha mais velha. O enganador foi enganado. Depois de uma semana, Jacó casou-se também com a sua amada Raquel por mais 7 anos de trabalho. Além das 2 irmãs, vieram também Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. Essas 2 mais tarde vieram desempenhar na vida de Jacó um papel de esposa, onde foi a poligamia efetivada desde o início desse casamento. O termo poligamia vem da língua grega, onde poli diz muitos e gamos, festa de casamento. O termo mais apropriado seria poliginia, muitas mulheres. Mas o uso popular já cristalizou o termo poligamia para essa situação. A construção inversa, menos comum, seria a poliandria, ou seja, uma mulher casada simultaneamente com 2 ou mais homens. Embora o projeto divino para a família, desde o início, seja monogâmico, ou seja, um só cônjuge, a poligamia tornou-se prática comum nas sociedades mais antigas. Passou a ser prática comum também entre o povo de Israel, chegando a ser regulamentada ali em Deuteronômio 21. O nosso Senhor Jesus Cristo ressaltou a ideia original da monogamia, sendo acompanhado também pelo apóstolo Paulo, ali em Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7. O fato é que aquela situação começou a ameaçar a família de Jacó. Surgiu uma competição e ciúmes entre as 2 esposas, levando-as a oferecer suas criadas como esposas a Jacó. O nome dos filhos que foram nascendo refletem os sentimentos e esperanças na ocasião do nascimento. É possível também perceber o espírito nocivo de disputa que ameaçava a família de Jacó. Eis os nomes dos seus filhos e seus significados. Rubem significa eis um filho, o Senhor atentou para minha aflição. Rubem perdeu também o direito à primogenitura, depois de ter mantido relações sexuais com Bila, uma das esposas de seu pai. Simeão significa soube o Senhor que eu era preterida. Levi, desta vez se unirá mais a mim, meu marido. Judá, esta vez louvarei ao Senhor. Dan, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Naphtali, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Gade significa afortunada, Asser é minha felicidade. Issacar, Deus me recompensa. Zebulon, Deus me deu excelente dote, agora permanecerá comigo meu marido. José, dê-me, Senhor, um outro filho. Deus tirou-me o vexame, que o Senhor me acrescente outro filho. Benjamim, filho da mão direita. Raquel o nominou Benoni, que significa filho da minha dor. Segundo ponto, que é a família ameaçada quando o ciúme impera. O ciúme sempre rondou a família de Jacó. Existia ciúme entre Lia e Raquel. Existia ciúme também no relacionamento entre os filhos deles. O dicionário define ciúme como um sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, a suspeita ou a certeza de sua infidelidade fazem nascer em alguém. Define ainda como emulação, competição, rivalidade, despeito, invejoso e inveja. Tudo isso estava presente na família de Jacó. Esse sentimento doloroso pode transformar-se rapidamente em ódio. Foi o ciúme que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. O favoritismo
indevido que Jacó nutria por José fez brotar o ciúme e a inveja nos demais filhos. Já não havia paz entre os irmãos. Inúmeras famílias hoje estão vivendo sob o domínio do ciúme e da inveja. Infelizmente, o ciúme e, por consequência, o ódio têm desestabilizado o relacionamento de muitas famílias. É preciso lembrar que o ciúme é descrito na Bíblia como uma das obras da carne. Todas as obras da carne atuam contra a estabilidade da família. Sendo assim, a família cristã precisa estar sempre alerta, não permitindo a ação devastadora do ciúme no ambiente familiar. Como afirma Paulo, o apóstolo Paulo, o amor ele não arde em ciúmes. Terceiro ponto, famílias sob ameaça podem ser abençoadas por Deus, apesar do desconforto provocado pela poligamia e apesar do ciúme e da inveja tumultuarem a harmonia da família. Apesar de um ambiente conturbado, envolvendo estupro, assassinato, a família de Jacó desfrutou das bênçãos de Deus. Do mesmo modo, as famílias de hoje, tão ameaçadas e até mesmo destruídas, podem vir a ser ricamente abençoadas por Deus. A bênção do Senhor, mesmo em meio aos desajustes verificados na família de Jacó, foi assegurada por algumas razões fortes. A primeira razão é que, apesar de tudo, havia amor naquela família. Uma família sem o alicerce do amor não se sustenta. O amor é capaz de suportar as piores adversidades. A segunda razão é que Jacó nunca abandonou seu compromisso com o Senhor. Em todo tempo, ele estava com o coração voltado para Deus. A terceira razão tem a ver com a visão clara que Jacó tinha da bênção de Deus. Ele tratou de compartilhar a bênção com toda a sua família, nunca abandonou a sua família. No final de sua vida, depois que as tempestades passaram, Jacó fez questão de abençoar nominalmente a cada um dos seus filhos. Uma família desestruturada e cheia de problemas pode experimentar a bênção de Deus. Deus trabalha com famílias reais, transformando pensamentos, sentimentos e comportamentos. Inspirados no exemplo de Jacó, precisamos resgatar o antigo costume dos pais de abençoarem seus filhos. Abençoe os seus filhos. Gostaria muito de agradecer aos irmãos e amigos que têm nos prestigiado e assistido o conteúdo deste canal e também divulgado o trabalho da nossa comunidade. Peço também que não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal e ativar o sino para sempre receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando. A sua opinião é muito importante para nós. Então, abaixo do vídeo tem também o espaço para que você possa deixar os seus comentários. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe capacite e lhe ajude a cada dia mais viver como uma família segundo o desejo que Ele tem para você. Ótima semana a todos, que Deus os abençoe.